Oi, gente. Bom dia. Todo mundo bom? Todo mundo bem? Pega seu espelho, pode olhar aí. O único momento que você pode olhar o celular sem ser Bíblia, pode pegar, põe a câmera voltada para o teu rosto, me responda. Se é bonito, pela graça de Deus, amém, gente? Somente a graça. Bom, vamos meditar na palavra de Deus, um Deus que nos ama, um Deus que nos ama, não porque a gente se acha bonito, né? Mas porque, apesar dele ver tanta coisa ruim dentro de nós, ele deu como a gente cantou, ele deu seu filho para morrer por nossos pecados, para que pudéssemos voltar a ter comunhão com ele, e para que de alguma forma a beleza de Cristo fosse vista em nós, amém, gente? Esse é o nosso Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema a nova aliança. E essa nova aliança, ela tem a ver com Jesus ter feito absolutamente tudo. Tudo. Às vezes, eu me deparo com alguns diálogos na igreja e eu vejo que muitos irmãos ainda têm a seguinte mentalidade: bom, em Jesus eu consigo ter forças para observar todos os mandamentos de Deus. Isso é mais ou menos assim. Na verdade, Ele observou tudo por nós, né? Foi Ele quem cumpriu tudo por nós, porque toda a humanidade, desde o Antigo Testamento até hoje, tem falhado sistematicamente toda vez que tenta observar alguma coisa de Deus. Se não fosse Jesus observar tudo, cumprir tudo em nosso lugar, nenhum de nós seria salvo. Amém, gente? Essa é a verdade. Nós não podemos nos salvar. Se você for pegar a tua Bíblia, você está com a Bíblia física aí? Não a do celular, a do papel, aquela antiga, o antigo livrinho preto, isso, né? Tem umas músicas ali, palavra antiga, né? Fala do livrinho preto e tal. Se você abrir bem no índice, você vai ver que a tua Bíblia, até os presbíteros estão já deixando a Bíblia usando o celular. Como é que pode? Parece o pastor, ó. Não pode. Eu não trouxe a Bíblia física, desculpa, gente. Então olha só, vai olhar aí no índice, tem duas divisões, não tem? Sim ou não? Quais são as divisões? Isso, deu para ouvir. Junto, gente, atenção: Antigo e Novo Testamento, certo? Beleza? Todo mundo em paz, um coração tranquilo, é isso? Na verdade, deveria ter um outro nome essas duas divisões, para ficar mais claro para a gente. Ao invés de testamento, poderia ser aliança, né? A antiga aliança e a nova aliança. Alguns chamam de superior e nova aliança. Por que aliança e por que testamento e não aliança? Essa história do testamento, senta que lá vem história, vem lá da antiguidade, quando começou a se traduzir a Bíblia para outros vernáculos, né? Veio, por exemplo, para o latim e ficou o termo aliança. Estou resumindo bem, né, gente? Aí foi lá para a Vulgata, que é a base da Bíblia evangélica, é mais a Vulgata, aí traduziu como testamento. E não é que testamento seja uma tradução errada, equivocada, ruim. Não, ela é boa e é apropriada. Porque testamento tem a ver com a última vontade da pessoa, que vai ter que ser feita após a sua morte. E Jesus morreu por nós. Por isso que em Jesus nós temos essa nova aliança,
e ele cumpriu todas as outras alianças que vieram antes dele. Essas alianças que ele cumpriu, veja bem, elas não foram revogadas, elas foram cumpridas. Qual que é a diferença? Quando é revogado é que não vale mais, certo? Quando foram cumpridas é porque tem validade, senão não seriam cumpridas. Depois a gente até vai ver um texto aqui que Jesus falou, né? Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então ele cumpriu em nosso lugar toda a lei de Deus. No Antigo Testamento, ou seja, a antiga aliança, ela faz uma referência um pouquinho mais geral à aliança que Deus fez com Moisés. Mas há pelo menos 4 alianças que a gente poderia pensar, e eu queria ver com você rapidinho aqui. Uma aliança que Deus fez, por exemplo, com Noé, aliás, por meio de Noé, Deus com toda a humanidade, e não só com a humanidade, com todos os seres vivos. É interessante, né? Porque Deus, lá em Gênesis 9, promete não destruir nenhum ser vivo na terra por meio do dilúvio. Lembra o grande dilúvio? Então, muita gente morreu, muitos seres vivos morreram, e depois do dilúvio apareceu o arco de Deus. Qual que é o arco de Deus, gente? O arco-íris. O arco-íris não é de ninguém que não seja Deus. Ficou bem entendido, né? O arco-íris é exclusividade de Deus. Quem se apropria errado, né? Espero que passe o vídeo por conta disso. Mas Deus fez essa aliança, e toda vez que a gente vê o arco-íris, é uma lembrança nossa que Deus não vai destruir os seres vivos pela água, pelo dilúvio, e é uma lembrança de Deus, que Deus diz assim: eu me lembrarei que não destruirei a terra como foi destruída pelo dilúvio. E aí, gente, tem um debate, né? Se o dilúvio foi em toda a terra, se foi em partes da terra, eu não sei. Sinceramente eu não sei. Há evidências dos dois lados, evidências científicas. Mas a mensagem bíblica, ela é superior a essas evidências. A mensagem bíblica é que Deus não voltará a nos destruir por meio de águas do dilúvio. E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia. Vamos lá em Mateus 26 primeiro. Obrigado, gente. Que seria do pastor sem o pessoal do audiovisual, né, gente? Glória a Deus por eles. Tudo resolvido, viu? Não deu nem 45 minutos. Foi muito bom, né? Deu, rapidinho, bateram o próprio recorde. Parabéns. Então, Mateus 26, que é o nosso texto base, e depois já vou para o outro texto. Vocês me perdoem, fui empolgando aqui, esqueci de ler o texto. Você pode ler comigo? Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Perdão, eu li errado, gente, fui no piloto automático. O sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até
até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Algumas traduções já trazem nova aliança, né? Dependendo de onde você lê. Em Mateus 24, de 37 a 39, vocês lembram que eu estava falando sobre Noé? E Jesus cita Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Um dos motivos que Jesus citou Noé é que há uma aliança de Deus com Noé, e Jesus citou isso. Então a gente vê que essa aliança de Deus com Noé é para preservar a vida. Enquanto preserva a vida, se prega o Evangelho até que Jesus venha, e quando Ele vier, estaremos todos com Ele. Amém, gente? Há uma outra aliança de Deus no Antigo Testamento, que é a aliança com Abraão. Eu quero convidar você para lermos juntos Gênesis 12, de 1 a 3. Vamos ler? O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Gente, olha que aliança maravilhosa, fantástica, né? Ela começa aqui no capítulo 12 de Gênesis, e pelo menos a maior parte da explicação vai até o 17, e todo o desdobramento é uma continuidade do Antigo Testamento, do livro de Gênesis. E essa lei era para que o Abraão recebesse uma terra e uma descendência. É isso que Deus está oferecendo a Abraão, né? Você terá um filho, esse era o grande sonho de Abraão, e você terá uma terra. Vá para um lugar que você não sabe, mas eu vou te mostrar qual é. Olha que interessante. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 16, nós vamos ver uma coisa muito importante, e depois do 28 ao 29. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Paulo está falando que essa aliança de Deus com Abraão nos dá uma promessa a respeito de Cristo Jesus. É uma profecia sobre Jesus ser o que a gente chama de a semente de Abraão. Aos versos 28 e 29, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, gente? Olha, essa aliança de Deus com Abraão encontra a nossa vida hoje por causa de Jesus. Jesus é esse descendente de Abraão, e quando Jesus se torna o Senhor e Salvador da sua vida, é como se você fizesse parte dessa família de Abraão. Ou seja, nós temos alguns deveres e algumas bênçãos. Nosso dever é abençoar. E abençoar quem, gente? Todas
as famílias da terra. A tua família tem que ser uma bênção para todas as famílias da terra. Faz parte dessa aliança. E ao mesmo tempo nós somos abençoados por Deus por meio de Cristo Jesus, para fazermos parte dessa grande família abençoadora. E é interessante, nós vamos pular, tá bom? O próximo texto ali, Hugo. Jesus fala muito para o nosso coração, e o apóstolo Paulo escreve aqui em Gálatas e também lá em Efésios, né? Que judeus e gentios são um só povo. Gente, olha para o nosso mundo como é que está hoje. Como é que estão as pessoas? Quem é de direita e quem é de esquerda? Como é que é? Se bica ou não se bica? Não se bica, né? Não está assim entre homens e mulheres hoje em dia? Né? Se você é pró-Palestina ou pró-Israel, tudo vai separando a gente. Mas quando nós fazemos parte do povo de Cristo, Cristo vai nos unindo de novo. Não importa a nossa origem, não importa o que nós cremos ou preferimos, para nós tudo passa a ser Cristo, tudo é de Jesus. Ele vai nos unindo para sermos um povo só, e nada mais que nos diferencie passa a ter algum valor, porque em Cristo Jesus nós somos um só. Amém, meus irmãos? Tem uma outra aliança, que é com a aliança que Deus fez com Moisés, que é para o povo de Deus, que você vai encontrar lá no Antigo Testamento, em Êxodo 20, né? É uma lei de Deus que guia o povo para um caminho correto. E essa lei, gente, para nós, hoje, à luz de Jesus, ela se tornou apenas um tutor do povo de Deus. Vamos ver Gálatas 3, 24 a 27, que vai nos dizer exatamente isso. De maneira que a lei se tornou nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Amém, gente? Então, hoje, como que funciona essa lei de Deus? A gente não cumpre mais lei de Deus para ser salvo, porque Jesus cumpriu tudo, né? E como Jesus cumpriu a lei de Deus para nossa salvação, quando nós observamos a lei de Deus, não é para a gente ser salvo, é porque a gente já foi salvo. Então, cumprir essa lei de Deus na nossa vida é uma alegria, é uma resposta que a gente dá a Deus pela nossa salvação. Amém, gente? A quarta aliança que eu quero mostrar para vocês é a aliança de Deus com Davi. Segundo Samuel 7,16, Deus vai dar um trono eterno a Davi. Quanto a você, a sua casa, o seu reino, Deus falando para Davi, né? Serão firmados para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Então o povo de Deus começou a esperar esse tal descendente de Davi, que teria um trono eterno de Davi. E passaram a dizer, a entender que o Messias de Deus seria esse filho de Davi, esse descendente de Davi. Por isso, quando a gente vê nas Escrituras as pessoas chamando Jesus de filho de Davi, é porque reconheciam que Jesus era esse cumprimento do trono eterno de Deus dado a Davi. Amém, gente? E chegamos à superior e nova aliança. Essa aliança em Jesus que nós temos aqui por meio da ceia, ela é superior porque é uma aliança não de promessa,
mas de realização. Jesus realizou todas as promessas de Deus. Todas as promessas que Deus fez a todo o seu povo se tornam reais em Cristo Jesus, né? E nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 1, de 20 a 22, eu pulei um mesmo, tá, Hugo? Vamos ler juntos este? Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que Jesus é aquele que cumpriu as promessas de Deus. E quando nós recebemos Jesus, recebemos também o Espírito Santo e vivemos, né, para Jesus, por Jesus, e tudo se realiza em nossas vidas a respeito das promessas de Deus. Essa nova aliança cumpre todas as anteriores por meio de Jesus. Hebreus 8:6. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quando é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O autor aos Hebreus está dizendo que Jesus, ele cumpriu todas as promessas feitas por Deus. E eu quero encerrar citando para você Mateus 5,17, para entendermos que não é preciso haver nenhuma outra aliança depois dessa aliança que nós temos em Jesus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. É tudo que nós estamos falando aqui, né? Então Jesus, ele tem essa última aliança feita por ele, de um modo cabal, de um modo final. Não existe nenhuma outra aliança que venha depois da aliança feita por Jesus. E essa aliança está escrita nas tábuas do nosso coração. Por isso que se fala lá no Antigo Testamento que essas outras alianças, elas são sombra em relação ao que representa a aliança de Jesus para nós. Essa aliança de Jesus é a nossa realidade. E quando nós participarmos do pão e do vinho, nós vamos estar participando desta nova aliança. Um modo de entender essa nova aliança, o início dela, é quando Jesus está na cruz, e Jesus então, lá no Evangelho de João, diz o seguinte: está consumado, e então ele vem a falecer, a morrer. Essa palavra que Jesus diz, está consumado, para muitos é o início da nova aliança. Lá que Jesus derramou o seu sangue, lá que o seu corpo foi moído por nós. E ao participarmos da ceia do Senhor, nós vamos estar dizendo o seguinte: estamos em aliança com Jesus. Eu vou participar da ceia, mas eu e a minha casa seremos uma bênção de Deus para todas as nações. Nós vamos participar da ceia e eu e minha casa vamos ajudar na preservação de toda a criação, para que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Nós vamos participar da ceia e eu e a minha casa vamos procurar seguir todos os preceitos e toda a lei de Deus, porque Ele nos salvou. Nós vamos participar da ceia e eu e a minha casa temos Jesus como nosso único Senhor
e Salvador. Ele é o Rei da nossa vida, e nós vamos seguir o que Ele pede para a gente seguir, e nós vamos procurar viver de tal forma que vamos deixando de seguir o que nós preferimos seguir, para seguir somente a Ele. Essa é a aliança. É assim que nós somos chamados a seguir Jesus. Amém, meus irmãos? Então, quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça.